Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais tocantes e poderosas dos evangelhos, a da mulher com o fluxo de sangue. É, sério, uma narrativa incrível sobre desespero, fé e, claro, a coragem que pode simplesmente virar o jogo. E, para começar, vamos focar em um número, 12. Sabe, na simbologia bíblica, o 12 aparece bastante, quase sempre representando algo completo, um ciclo. Mas para essa mulher, 12 era o número que resumia todo o sofrimento dela. 12 anos que definiram a sua dor. 12 anos. Para pensar um pouquinho no que é isso. São mais de 4.000 dias com uma hemorragia que não parava. Uma condição que, na época, não tinha cura. Era um peso constante, físico e emocional. Imagina só acordar com essa realidade todos os dias. E olha, esse sofrimento ia muito, mas muito além do corpo, sabe? Era uma busca desesperada por um alívio, por uma cura que parecia totalmente impossível. Vamos entender a fundo o peso que ela carregava. Aqui a gente vê o tamanho da crise. O Evangelho de Marcos conta pra gente que não era só a doença. Ela tinha gasto absolutamente tudo que tinha com médicos. E o resultado? Em vez de melhorar, ela só piorava. Era um desespero total, no corpo e no bolso. E como se tudo isso já não fosse o suficiente, o sofrimento dela era ainda pior por causa de uma questão social e religiosa. Era muito mais do que uma doença. Vamos ver como a lei daquela época a deixava completamente isolada. A palavra que a definia era essa, impura. A lei da época, que está lá em Levítico, era bem clara. A condição dela a tornava cerimonialmente impura. O que isso significava na prática? Que ela não podia nem chegar perto do templo para adorar. E pior, ela era basicamente uma excluída da sociedade, alguém que todo mundo devia evitar. Imagina só, 12 anos, não só de dor física, mas de uma solidão profunda. Mas é bem aí, no meio de toda essa escuridão, dessa falta de esperança, que a história dá uma virada espetacular. Um momento, uma decisão, que mudou o destino dela para sempre. E então, no meio do silêncio e do isolamento, chega uma notícia. Simples assim. Ela ouviu falar de um homem chamado Jesus, talvez um boato, uma conversa na rua, de que alguém com um poder de cura impressionante estava por perto. E essa pequena faísca acendeu uma esperança. E aqui está o pulo do gato. Ela não só ouviu, ela acreditou. Acreditou que ele tinha o poder de fazer o que médico nenhum conseguiu. Essa crença foi o verdadeiro motor por trás do milagre. E a fé dela era de uma simplicidade que, nossa, chega a ser genial. Ela pensou com ela mesma, não preciso de um grande discurso, não preciso de um ritual. Se eu conseguir só encostar na roupa dele, já vai ser o suficiente. Que fé impressionante. Então ela tomou a decisão de agir. E que decisão corajosa. Sendo impura, ela não deveria, de jeito nenhum, estar no meio da muvuca, e muito menos tocar em alguém. Ela arriscou ser humilhada publicamente, levar uma bronca, tudo pela sua única e última esperança. E isso nos leva direto para o clímax da história. Vamos avançar para esse momento e ver como a fé se transformou em ação e, num piscar de olhos, gerou um milagre. O relato é direto, poderoso. No exato instante do toque, depois de 12 longos anos de sofrimento, a hemorragia parou. A cura foi na hora, uma prova do poder respondendo àquela fé. E é aqui que a gente entende por que o toque dela foi único. Para todo mundo ali na multidão, os toques eram acidentais, empurrões. Mas Jesus sentiu o toque dela. Ele percebeu o poder saindo dele porque aquele não foi um esbarrão qualquer. Foi um ato intencional, um ato desesperado de fé. Quando ela percebeu que tinha sido descoberta, foi lá na frente, tremendo de medo, e confessou tudo. E em vez de repreendê-la por quebrar a lei, Jesus a acolheu na frente de todo mundo. Disse que a fé dela a havia salvado e a mandou embora em paz. Ele não só a curou, mas devolveu a dignidade dela. Então, o que a gente pode tirar dessa história tão rica? A narrativa dela é uma verdadeira aula sobre como a fé e a coragem andam juntas. Vamos ver em detalhes o que a gente aprende com isso. A coragem dela apareceu em várias etapas, né? Cada uma delas exigiu uma força imensa. Pensa bem, a coragem de sair de casa mesmo doente, a coragem de furar o bloqueio de uma multidão, a de arriscar uma reação que ela não sabia qual seria, e por fim, a bravura de contar sua história para todo mundo ouvir. A gente pode resumir a jornada dela nesses 3 passos fundamentais. Primeiro, crer.
acreditar de verdade que o impossível podia acontecer. Segundo, agir, partir para cima dos obstáculos por causa dessa crença. E terceiro, testemunhar, contar, compartilhar a transformação que aconteceu. O mais curioso é que a Bíblia nunca nos diz o nome dela. Ela é uma anônima. E talvez aí esteja uma grande lição. A questão não é quem ela era, mas o que ela fez. O legado dela é eterno, um dos exemplos mais puros de como a fé, quando a gente coloca em prática, pode transformar uma vida de um jeito radical. E assim, a história dessa mulher deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. Se a fé dela, expressa num simples toque, conseguiu reverter 12 anos de dor e isolamento, o que a fé, nas suas mais diversas formas, é capaz de mover no mundo de hoje? Fica aí a reflexão.